Filhos da Luz e sejam bem-vindos ao meu canal, A Cor da Alice, o canal onde a verdade é exposta, ensinada e pregada. Que o Pai Celestial vos ilumine e vos guie nesta jornada. Amém. Na primeira parte do meu testemunho, tentei focar mais sobre como a paixão da música veio influenciar o desejo de criar uma carreira musical. Mas nesta parte, irei falar como surgiu a minha fé em Cristo. Do que me lembro, sempre fui uma pessoa espiritual. Desde pequeno sempre passei por experiências sobrenaturais. Sim, existe um realme espiritual e Deus tem mostrado isso desde pequeno. Acredito que quando somos crianças, nossa sensibilidade espiritual é bem ativa, mas são as influências esotéricas que nos dão nas escolas que fazem com que de uma certa forma desativem o nosso sexto sentido. Uns sabem do que eu falo, mas mantêm-se calados pois têm medo de serem chamados de loucos. Posso dizer que quase fui vítima dessas doutrinas, mas quanto mais negava o sobrenatural, mais ele me chamava. Por exemplo, as vezes que mais magoei foram as vezes que desprezei o meu sexto sentido. Houve experiências em que se não o seguisse, não estaria aqui. E agradeço a Deus por isso até agora. As pessoas são influenciadas pelos filmes de terror, em que a maior parte das vezes as forças do mal ganham. Uns até chegam a ser blasfemos à palavra, considerando-se mais fortes que Cristo. São estes géneros de filmes que fazem com que as pessoas tenham medo de tocar nestes assuntos, associando a espiritualidade sempre ao diabo ou maldição, o que não é o caso. A razão destes assuntos não me intimidarem é porque sei que existe um ser muito mais forte. O seu nome é Ahia Asheraya. E como está escrito, devemos batalhar não com carne e osso, mas sim com a armadura e a espada de Deus. Alguns acham que discernimento de espíritos é maldição, mas eu digo que é um dos dons do Espírito Santo, uma proteção divina, útil para te proteger de ambientes de confusão ou evitar seres prejudicado por maus espíritos. Minhas primeiras experiências surgiram quando tinha 3 a 4 anos. No meio da noite, sempre via sombras abrir a porta do meu quarto e me olhavam. Se aproximavam, mas nunca me tocavam. E todas as noites era a mesma coisa, as mesmas sombras. Minha mãe não tinha forma de explicar o que via, então dizia que era fruto da minha imaginação. À medida que fui crescendo, ia negando o que tinha visto, mas algo em mim que nunca fez esquecer o que vi até agora. Foi muito real e muito presente o que experienciei. Os sinais de uma divindade iam aparecendo à minha volta, o que fez com que eu dissesse para mim: não, impossível. O mundo não pode ter sido feito por acaso. Tem que haver uma força inteligente que tenha feito isto tudo. Mas a próxima pergunta que me surgiu foi: o quê? E foi assim que conheci Cristo. Foi nos meus tempos de juventude que, embora ter tentado, senti que algo nas igrejas não estava certo. Então decidi fazer o que muitos fazem quando vivem confusos: seguir Deus à minha maneira. Andava meio apagado na minha fé, mas assim que surgiu a curiosidade de conhecer Deus, comecei a pesquisar a fundo temas sobre a história do mundo, espiritualidade e teologia. Posso dizer que a minha fé se baseava em agnosticismo. Interessante que quanto mais investigava sobre o assunto, mais à Bíblia me levava. Uma amiga minha uma vez convidou-me para um estudo bíblico dela com as testemunhas de Jeová. Como tinha dito antes, as igrejas não me chamavam muita atenção, mas por curiosidade fui assistir ao estudo. Depois de ter assistido, a sua instrutora começou a falar comigo e a perguntar sobre as minhas crenças. Desabafei com ela sobre o assunto e ela me convidou a ir a uma das suas reuniões. Posso dizer que a nossa conversa me aliciou a querer saber mais sobre este Deus da Bíblia. Lá fui à reunião. No final da reunião, conheci uma pessoa que esteve disposta a responder as minhas perguntas. Combinámos um dia X, hora Y para falarmos. Eu lembro-me de ter preparado 5 perguntas. Assim que fiz a minha primeira pergunta, ele respondeu muito bem e me disse:
E se calhar tu vais perguntar agora. Surpreendentemente, era exatamente a minha segunda pergunta. Assim de ele responder a segunda pergunta, voltou a dizer: e se calhar vais perguntar agora. Outra vez, acertou na terceira pergunta que tinha preparado. E foi assim o resto da conversa, acertando nas 5 perguntas que tinha apontado no meu caderno. Eu, surpreendido, falei-lhe: tu acertaste em todas as minhas perguntas sem saber. Como é que é possível? Uma coisa que ele me falou que me iluminou para sempre. Não fui eu, Denis. Foi o Espírito Santo. Lembra-te que orámos antes para que o Espírito Santo atuasse nesta conversa. Uou! Quando me disse isso, o meu coração encheu-se de luz. Uma felicidade inexplicável e entusiasmo de conhecer mais o Criador cresceu em mim. Foi aí que percebi que não estava à procura do quê, mas quem. Tinha caído na armadilha de Deus. Ele estava à espera que abrisse o meu coração para me seduzir com o seu espírito. Concluindo, não foi Cristo que me levou à verdade, mas a verdade que me levou a Cristo. Esta foi a organização cristã onde mantive mais tempo. Minha fome de conhecer as Escrituras, Cristo e o Criador foi crescendo a partir daí. Indo a todas as reuniões, estudar a Bíblia, reavaliando as minhas condutas e afastar-me do pecado, orando todos os dias para Deus, falando com Ele como se fosse um pai. Minha fé foi crescendo e sentia muito perto dele. Em toda a minha vida nunca tinha me sentido tão vivo. Eu olhava muitas vezes para a Bíblia como o último livro que algum dia iria ler, pois achava a Bíblia ser um livro básico. Agora percebi que são as bases para a vida. Minha mãe tem um dom de prever as coisas através dos sonhos. E lembro-me que assim que disse à minha mãe sobre a minha fé e tornar-me para Deus, ela decidiu revelar-me um sonho que teve antes de eu nascer, mas nunca disse até à altura. A minha mãe era nova e posso dizer que eu e o meu irmão somos frutos de uma relação extraconjugal. Fizeram pressão na minha mãe para abortar-me e foi aí que ela teve um sonho. Havia uma manada de touros em direção a ela e um anjo apareceu acalmando a manada. Virou-se para ela e disse-lhe: calma, vai correr tudo bem. Guarda esse teu filho. Assim que ele tinha acabado de revelar-me isto, senti que tinha um propósito para esta vida. Mas ainda estava longe de saber o que era. 5 anos estive a estudar com as Testemunhas de Jeová, mas não me converti. Para tornar a história mais curta, minha fome foi aumentando cada vez mais e chegou a uma altura que o alimento espiritual que as TJs me serviam não era suficiente. Comecei a pedir, a procurar, a questionar mais. Algo começou a ser desconfortável para eles. Até o dia que decidiram parar de me dar estudos. Bom, aqui iria surgir o início de uma nova jornada. Uma coisa que aprendi na fé é que devemos temer a Deus e não as igrejas. Por isso mesmo decidi procurar sozinho com a ajuda do Pai Celestial e o Espírito Santo. O que se passou a seguir foi uma guerra entre música e fé. Algo que falarei no próximo episódio. Shalom.